Bom dia, oitavo ano, começando uma nova semana. Como é que vocês foram a semana passada? Corrigiram tudo? Fez os estudos e as atividades? Aquelas atividades que foram mandadas, elas valem ponto. Eu não sei se já mandaram, mas se não mandou, vai mandar ainda para vocês. Vão valer ponto, vocês vão fazer, mandar aqui para a escola, para a Sabrina no caso, ela vai imprimir e eu vou corrigir, ok? Mas hoje nós vamos voltar lá no livro 1, matéria nossa que ficou sem ver. E eu acho assim, que essa matéria vai ser até bom, porque ela é fácil. É raiz quadrada, radiciação, tá? Nós vamos começar com raízes exatas. Então eu coloquei o lembrete aqui, livro 1, para ninguém esquecer, porque a gente estava no triângulo, livro 2. Agora nós vamos voltar. Livro 1, nas páginas 50, 51, 54 e 55. Ok? Mas vai ser fácil, porque essa parte eu achei ela bastante fácil. Aí no livro fala primeiro de raiz exata. A raiz exata, quando eu tenho assim, por exemplo, raiz quadrada de 4 é 2. Né? Pronto, ela é exata. Agora, existem números que não têm raiz quadrada exata. E nós vamos bem lembrar os números quadrados perfeitos. Todos têm raiz quadrada exata, que são 0, 4, né? Depois 9. É quando eu encontro um número que é elevado ao quadrado daquele número. 16, 25 e assim por diante. Mas a radiciação, que é a operação que nos ajuda a encontrar a raiz, ela é a operação inversa da potência. Lembram quando eu falei com vocês de operações inversas? É tipo adição e subtração, multiplicação e divisão, e agora nós temos a radiciação e a potenciação. Por que elas são inversas? Olha bem o que a potenciação faz. 12 ao quadrado é 144. Por quê? É 12 vezes 12, né, gente? Isso aqui eu vou resolver fazendo assim, 12 vezes 12, que dá 144. Então, isso é potenciação. Agora, a radiciação faz o contrário. Ela vai fazer raiz quadrada de 144, que é igual a 12. Por que a raiz quadrada de 144 é 12? Porque 12 ao quadrado é igual a 144. Esse sinal que eu coloquei aqui é sinal de equivalência, tá? Do que está falando antes do sinal e depois. Então, a raiz de 144 é 12, porque 12 ao quadrado é igual a 144. Então, vamos lá. Na radiciação, nós também temos os elementos. Olha, eu escrevi aqui, raiz quadrada de 144 é igual a 12. Vocês vão ver que aqui eu coloquei o 2, porque eu falei raiz quadrada. Mas esse índice, quando é raiz quadrada, dispensa a escrita do 2, ok? Agora, se for raiz cúbica, raiz quarta, aí você tem que colocar o índice. Mas eu coloquei aqui só para chamar a atenção de vocês que o número que fica aqui, ele é o índice. Esse sinal aqui, ó, é o radical. O número que está sobre o sinal, sobre o radical, é chamado de radicando. No caso aqui, o 144. E a resposta, que no exemplo é 12, é chamada de raiz. Aí eu coloquei a observação aqui, ó. Toda raiz quadrada dispensa a escrita do índice 2, tá? Então, se eu quero escrever lá, raiz quadrada de 9, eu não preciso aqui. Eu vejo isso, eu sei que isso aqui é 3, porque 3 ao quadrado dá 9. Agora, aí no livro de vocês, na página 51, tem uma troca de ideias. Vocês vão pegar, dá para entender tranquilamente. Está falando do volume do cubo, né? Nós temos aí, seria o material dourado, está aí para vocês.
tem um cubo grande e um pequenininho que tem 1 centímetro de aresta. A aresta é a altura, a largura e o comprimento do cubo, tá? Aí falou assim, ó, observe atentamente os 2 cubos ao lado e junto com seus colegas de turma responda as questões propostas, sabendo que o cubo maior é composto de cubinhos de 1 centímetro de aresta. Como a gente não está na sala, não está em aula presencial, vocês vão fazer sozinho ou com alguém que puder ajudar vocês. Mas está muito fácil. Quantos cubinhos são necessários para formar o cubo maior? Então vocês vão olhar, ó, o que acontece aqui, ó. Largura, altura e comprimento do cubo maior. Contando, a aresta dele vai dar 4 cubinhos. Então, se é largura, altura e comprimento, vai ser 4 ao cubo, que vai dar 64 cubinhos de 1 centímetro de aresta. Aí perguntou, é correto afirmar? Letra B, qual é o volume do cubo menor? O cubo menor está aí bem pequenininho, indicando 1 centímetro de largura, 1 centímetro de comprimento e 1 centímetro de altura. Para achar o volume do cubo, gente, o volume é a aresta ao cubo. Então, como a aresta aí é 1 ao cubo, isso do cubo menor, viu, gente? Que vai dar 1. 1 ao cubo é 1. E do cubo maior, né? Porque aí tem um cubo maior, que nós achamos que a aresta dele é 4 cubinhos, então o volume dele vai ser 4 ao cubo, que vai dar 64. É correto afirmar que o cubo maior ocupa um espaço correspondente a 64 centímetros, a 64 cubos de 1 centímetro cúbico? Sim, porque cada cubinho desse tem 1 centímetro cúbico e o cubo maior é formado de 64 cubos menores, né? Qual é o volume do cubo maior? Já falamos. Vai ser 4 ao cubo, né? Que vai dar 64. E como perguntou qual é o volume, nós vamos colocar 64 centímetros cúbicos, tá? Porque o pequeno tem 1 centímetro. Quanto mede a aresta do cubo maior? 4 centímetros. Que potência representa o volume do cubo menor? Já coloquei aqui 1 ao cubo e dá 1. E do cubo maior? 4 ao cubo, que é 64. A última letra. Você já comprovou por meio de cálculos que a operação inversa da potenciação é a radiciação. É o que nós afirmamos no início. No caso da potência de expoente 2, a operação inversa é a raiz quadrada. Dessa forma, qual é a operação inversa da potência de expoente 3? Né? É a raiz cúbica. Então, nós falamos no início que a potenciação e a radiciação são operações inversas. Então, qual é a operação inversa da radiciação de expoente 2? Né? É a potência de índice 2, desculpa. Vou repetir. Qual a operação inversa da potência de índice de expoente 2? Vai ser a radiciação de índice 2. De expoente 3 é a raiz cúbica, o índice é 3. De expoente 4 é a raiz quarta. De expoente 5 é a raiz quinta e assim por diante. Raiz décima, a gente vai ter aí de todos os números. Mas nós vamos sempre nos ater aos menores. Raiz quadrada, raiz cúbica, quarta, quinta, etc. Agora. Então, continuando, nós vamos ler agora, falando aí na página 52, eu estou indo, né? Na página 52, falando da raiz cúbica. Então, o que é a raiz cúbica? É você encontrar um número que é elevado ao cubo daquele radicando. E a operação da raiz cúbica, ela é sempre associada ao volume de um cubo. Porque nós sabemos que o volume do cubo é a aresta ao cubo, tá?
Então, se o volume do cubo é 27 centímetros cúbicos, né? Então, para eu achar a aresta ao cubo é igual a 27. O valor da aresta vai ser a raiz cúbica de 27. Qual é o número que é elevado ao cubo da 27? Vamos ver aqui. 3 vezes 3. Ó. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Então, essa aresta vai ser 3 centímetros. E quando eu acho o volume, aí o volume eu já sou obrigada a colocar 27 centímetros cúbicos. Aqui é centímetro linear. Mas quando eu acho o volume, eu multipliquei 3 centímetros vezes 3 centímetros vezes 3 centímetros. Para dar 27 centímetros cúbicos, que é o volume. E ainda nós temos raiz quarta, raiz quinta, sexta, etc. Como eu falei com vocês. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui. Raiz quarta de 16. Eu vou pensar. Qual é o número que é elevado à quarta potência dá 16? É 2, né, gente? 2 à quarta é 16. Raiz quinta de 1. É 1 mesmo. Por quê? Porque 1 à quinta é igual a 1. Raiz sexta de 64 é 2, porque 2 à sexta é 64. Veja bem, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Outro exemplo, raiz quarta de 81 é 3. Por quê? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, porque 3 à quarta dá 81. Então, a raiz quarta de 81 é 3. Continuando, oitavo ano, nós vamos agora para a rateação de números inteiros. É na página 54, tá? Então, eu tenho aqui, a raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? Porque 8 ao quadrado é 64. Mas aí vocês vão falar assim, ó, números inteiros é o conjunto Z. Vamos relembrar aqui, ó. É o conjunto Z, que é formado pelos números negativos, pelo zero e pelos números positivos, ok? Então, alguém pode falar assim, ué, mas 8 ao quadrado dá 64, mas menos 8 ao quadrado também dá 64. Sim, mas a raiz quadrada de 64 é 8. Então, convencionou-se que a raiz quadrada, quando é quadrada, é sempre positiva de qualquer número, raiz quadrada exata. Daí a inexata também. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, raiz quadrada de 36, é 6, porque 6 ao quadrado é 36. Agora, se pedir para mim a raiz quadrada de menos 36, não existe. Por que não existe? Porque nenhum número elevado ao quadrado dá menos 36. Veja bem, se eu colocar mais 6 ao quadrado, vai dar mais 36. Se eu colocar menos 6 ao quadrado, também vai dar mais 36. E não menos 36. É aquela regrinha que nós sabemos dos números inteiros, né? Expoente par, resposta positiva. Então, eu não encontro o número que elevado ao quadrado dá negativo. Então, nesse caso, nós vamos falar que a raiz quadrada dos números negativos não existe, tá? E isso, já até coloquei aqui para não esquecer, isso acontece com qualquer raiz de índice par. Da mesma forma, se eu tiver raiz quarta de menos 16, não existe, tá? Não existe. Nós já vimos lá que a raiz quarta de 16 é 2. Mas se eu tiver raiz quarta de menos 16, não existe. Aí nós temos aqui alguns exemplos só para reforçar. Raiz quadrada de 25 é 5, mas a raiz quadrada de menos 25 não existe.
Raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 ao quadrado dá 100, mas raiz quadrada de menos 100 não existe. Agora, isso acontece quando o índice for par, tá? Veja bem, lembre bem, raiz de índice par de número negativo não existe. Mas, se o índice for impar, aí nós vamos encontrar a raiz. Exemplo, raiz cúbica de menos 8. Como é que eu vou resolver isso? O 3 é índice ímpar, tá? Então, como é que eu vou resolver? Qual é o número que multiplicado por ele 3 vezes dá menos 2? Dá menos 8, desculpa. Então, vai ser o menos 2. Porque quando eu pegar aqui, ó, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, a resposta vai ser menos 8. Então, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, menos com menos, mais com menos, menos. Então, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2, porque menos 2 elevado ao cubo é igual a 8. Não esqueçam do parêntese, por favor. Tá? Então, quando o índice for ímpar, aí sim o número negativo tem raiz. Outro exemplo, raiz cúbica de menos 125. Como é que eu vou achar? Vou pensar assim, qual é o número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo dá menos 125, que é o menos 5. Ela é negativa, tá? Eu coloquei aqui, raiz cúbica de menos 125 é igual a menos 5. Por quê? Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5, ó. Dá 125 e o sinal mais, menos com menos, mais com menos, menos. Ok? E aí, eu tenho atividade para vocês. Não esqueçam. Nós vamos fazer no livro aí de estudos mesmo, tem as atividades. Vocês vão fazer para mim, páginas 52, 53 e 54. Exercício de 1 a 6. E nas páginas 55, 56, 57 e 58, exercícios de 1 a 10. São exercícios fáceis, é só prestar atenção. Se tiver dúvida, volta lá que está explicado, tá? Vocês vão fazer, que na próxima aula eu vou dar a resposta desses exercícios para vocês, ok? Fiquem com Deus, grande abraço.